Olá, amigos, nós estamos iniciando mais um programa Saúde em Pauta, que é uma produção do Núcleo de Saúde da União Planetária. O nosso programa Saúde em Pauta, ele versa sobre assuntos ligados à saúde, ligados à qualidade de vida, ligado ao bem-estar, enfim, ele é um programa especial para que a gente possa ventilar assuntos de grande relevância ligados à nossa saúde, à saúde individual, à saúde coletiva, à saúde do planeta. E hoje nós vamos falar sobre um assunto assim bastante interessante. Temos um convidado muito especial, é um médico, é um colega meu, autor, Dr. José Carlos Fragomeni, que escreveu esse livro maravilhoso, O Homem Não Pensa, Se Emociona. Esse livro é um livro muito interessante, eu folheei esse livro agora há pouco, conversei com o Dr. José Carlos, é extraordinário mesmo o assunto, muito pertinente. José Carlos, muito prazer em tê-lo aqui. Você vai explicar para os nossos amigos assim, esse título. Por que você resolveu escrever que o homem não pensa, se emociona? O prazer é meu estar aqui e falar sobre esse livro. Este livro é um livro fruto de um estudo dos meus últimos anos e, basicamente, ele é fruto de um conflito. Um conflito entre a minha vida de médico racional e lógico, e uma vida mística que a gente tem através das religiões. E são dois homens que se chocam, e que agora que, depois que eu me aposentei, eu comecei a estudar por que esses dois homens se chocam ou se encontram, e esses dois homens que eu vivi, esses dois homens separadamente. E comecei então a estudar o cérebro humano e o processo evolutivo. E desenvolvi neste livro uma abordagem do homem como um ser vivo em evolução, mostrando como essas coisas funcionam e, basicamente, o nosso cérebro emocional é que é mais real para nós do que a nossa racionalidade. Então, começando a observar que, e a gente observa na prática, que é comum nós tomarmos posições emocionais e depois usarmos a nossa razão para justificar as posições emocionais. Foi assim que eu comecei a ver que nós não pensamos como imaginamos, tão racionalmente ou cartesianamente como imaginamos. O professor Damásio, nos Estados Unidos, tem nos mostrado através dos estudos do lobo frontal que também nós não somos cartesianos. O homem pensa de acordo com a estrutura que ele tem. E o que é de acordo com os conceitos mais modernos? O ser vivo tem um conhecimento que depende do conhecedor. O conhecimento depende do conhecedor. Então, eu estudo nesse livro a anatomia e o processo evolutivo e apresento o homem como um ser evolutivo. Muito interessante. Nós falávamos agora há pouco sobre a questão da ditadura do neocórtex. Não é muito interessante isso? Nós estamos diante de uma mudança de paradigmas. Você falava que o neocórtex está ligado a essa questão egoísta do ser humano. Seria que essa mudança de paradigma, uma mudança talvez de uma nova estrutura cerebral, inclusive? Seria uma coisa... Basicamente, todos esses estudos modernos do cérebro, na década de 90 foi a década do cérebro, e o professor MacLean
definiu os cérebros como sendo como se fossem três computadores. Um computador inferior, um computador médio e um computador superior, como se fossem paleontologicamente colocados. É o cérebro do réptil, em cima tem o cérebro emocional, que é o cérebro do mamífero, e mais em cima o cérebro do homem, que é o neocórtex. Essas três estruturas formam um conjunto. O homem se manifesta como um todo, e o cérebro racional, ou neocórtex, ele é egoísta, ele pensa em si. Já o cérebro emocional, que é o cérebro do mamífero, ele pensa mais no seu grupo, no seu conjunto. Então, disto decorre o fato do egoísmo ser fruto do cérebro racional ou neocórtex. Até eu tenho uma imagem interessante disto, que é do História do Mamute, que eu conto no livro. O proto-homem, que existiu antes do homem, era um mamífero que vivia em cima da árvore. Quando caiu a floresta africana, desapareceu, esse proto-homem caiu na savana africana. Caiu na savana africana despreparado para sobreviver de toda maneira. Então a vida deu a ele o artefato, que foi esse neocórtex. Esse neocórtex faz o homem pensar, é um artefato que a vida deu a ele para ele sobreviver entre os herbívoros e os carnívoros na savana africana. Possibilitou a ele usar o conhecimento evolutivo dele, deu a ele esse artefato que possibilita ele usar o conhecimento evolutivo. E ele então pôde esse proto-homem se juntar em grupos e assustar um mamute, derrubar um mamute numa ribanceira e todo o grupo se alimentar e todo o grupo se aquecer do mamute. Então a vida deu ao homem um artefato para que ele pudesse viver em paz, em harmonia no seu grupo, mas ele desenvolveu isso, criou a geladeira. Hoje o homem derruba o mamute, e está o mamute derrubado, mas nem todos comem. Ele derruba o mamute, hoje o homem, através da tecnologia agrária, desfez a lei de Malthus, nós produzimos mais alimentos do que podemos, mas nem todos comem, porque a natureza deu ao homem um artefato, e ele usou mal esse artefato, e usa mal até hoje esse artefato. Interessante, Zé Carlos, essa sua colocação. Assim, você tem uma abordagem, uma cosmovisão assim, diferente do que a gente está acostumado a ver entre médicos, não é? Os médicos geralmente têm essa visão da doença, da patologia, e são muito limitados, assim, só a esse micro-universo da doença. E você extrapolou isso, né? Como é que você chegou a sair? Você é um médico urologista, o Dr. José Carlos Fragomeni é um grande cirurgião urológico, não é? Um nefrologista também? Urologista, só cirurgião. E um cirurgião, ele tem uma visão cirúrgica e assim, focal da vida, das coisas. Como é que você chegou a essa questão, a estudar isso? Chegou a essa coisa maravilhosa de ver sob um ângulo tão amplo, né, a vida? Isso é como eu disse, exatamente. De eu ter uma vida como cirurgião dentro dos centros cirúrgicos e ter uma outra vida como místico, olhando as religiões, estudioso da vida. Decorre disso. E o fato de eu não ser neurocientista, de eu não ser um professor de evolucionismo, nem neurocirurgião, nem filósofo, é exatamente que me dá esta abertura de eu ver por outros ângulos, porque o conhecimento é limitante. Na medida em que eu conheço uma coisa, eu me limito, de modo que quanto menos você conhecer, melhor, porque você abre outros campos da sua visão. Isto a gente tem aqui do Lévi-Strauss, aqui no Brasil, vendo os índios, mostrou que certos índios não aceitavam o conceito numérico. Mas não aceitando o conceito numérico, eles entendiam que o todo e o tudo eram uma coisa só. E quando aceita-se o conceito numérico, nós nos limitamos no infinito, não sabemos o que é infinito. Se eu quiser entender infinito hoje em dia, eu tenho que voltar atrás, desaprender o meu conceito numérico, voltar à situação do índio para eu poder entender o tudo e o todo. Então, tudo o que eu conheço me limita. E exatamente por eu ser urologista é que me dá esse campo, esta abertura de eu poder ver sobre outros ângulos uma série de problemas e de questões. Mas olha, muito interessante mesmo a forma como você coloca. E esse livro